O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento todos nessa segunda-feira com a gloriosa paz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Estou feliz, meu amado ouvinte, porque estamos em mais um programa Momento com Deus e que Deus venha falar aos nossos corações. Como sempre, preparamos o programa com muito cuidado, com muita oração, para que o Senhor fale aos nossos corações. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus irá cumprir aquilo que te prometeu. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, decanto labassubedekeixa nabanaia, nós clamamos neste decanto uridekeixa nabasúbia, a cobertura preciosa do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que o Senhor possa neste defaço, decanto uridekeixa nabanaia, abrir o céu em prol das nossas vidas, dekei subedemanto, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, que nós venhamos sentir a tua graça imerecedora, que nós venhamos sentir a tua misericórdia nessa tarde. Deus, eu apresento neste decova subedekeixa nabanaia a vida de cada ouvinte segundo a sua necessidade física, labá subedekei, segundo a sua decova necessidade emocional e espiritual. Deus, vai quebrando toda a cadeia do inferno nessa decanto labanaia, vai trabalhando nas mentes, nos corações, vai tirando toda a opressão, decova súbia, todo pensamento contrário, que o Senhor possa entrar de queixa na basúbia, com decova súbia, com a provisão a qual a cada ouvinte necessita nessa tarde, seja ela emocional, espiritual, ministerial, familiar ou na área da saúde, que o Senhor possa neste de queixa na banaia, Pai, está fazendo um grande reboliço santo nesse dia, Pai querido. Deus, o Senhor conhece e sabe como trabalhar nas nossas vidas, e nessa tarde não é diferente, Pai querido, Pai amado, porque estamos elevando os nossos olhos ao monte, estamos olhando para o Senhor, e a tua palavra diz, Pai querido, que quando nós olhamos para o homem, enquanto nós olhamos para os problemas, nós não alcançamos a solução, mas quando nós agarramos na palavra que está em Lucas capítulo 1, versículo 37, e olhamos para o alto, o Senhor cumpre os impossíveis sobre as nossas vidas. Deus querido, Deus amado, que nesse dia, Pai querido, o Senhor venha varrer na canto labanaia toda a fúria do inimigo, Deus querido, que o Senhor venha aplainar os caminhos, que o Senhor venha tirar todas as pedras de queixa na banaia, que nos impede de uma caminhada de cova subedekei de labanaia, que nós não venhamos questionar o Senhor, mas nós venhamos adorar o Senhor de uma maneira especial, porque a tua palavra nos revela, Pai querido, que não podemos somente te conhecer, precisamos sim ter conexão com o Senhor, e para ter conexão com o Senhor, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos olhar para o Senhor e acreditar que o Senhor irá cumprir o inexplicável sobre as nossas vidas. Nesta oração, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar junto a cada ouvinte, cada igreja, Pai, que o Senhor envie a chuva de cova subedecanto labanaia. Senhor, a terra está seca, a terra está árida, Pai querido, mas que o Senhor possa ter misericórdia não só do Brasil, mas de todos os países que estão passando pela seca, Pai querido, que nessa tarde de cova subedecanto labanaia, nós não venhamos olhar para a crise financeira, que nós não venhamos olhar para as coisas da terra, mas que nós venhamos elevar os nossos olhos a Ti, e que nós venhamos fazer um clamor, Pai querido, para que desça a chuva sobre os rios, sobre as terras, para que se possa plantar e colher de queixa na banaia, Deus, que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor nesse dia, Pai, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém. Meu amado ouvinte,
Nessa tarde eu quero dizer que eu sinto a presença de Deus e que você também venha sentir a presença de Deus. Eu quero dizer para você nessa tarde que aquilo que você não pode resolver, coloca perante o altar de Deus e você vai ver que Deus irá resolver para você. Eu quero dizer que muitas vezes nós olhamos para as lutas, para os embaraços e confundimos a nossa mente, nos colocamos como derrotados, como pessoas que não irão conseguir alcançar a vitória. Mas nessa tarde eu digo em nome de Jesus, que você venha clamar o sangue de Jesus sobre a tua vida. Deus manda dizer nessa tarde, acalma o teu coração. Quando eu orava nessa decova sub a madrugada, Deus me mostrava uma mulher. Essa mulher está com leucemia, com câncer de labassúbia no sangue. E o Senhor me decova súbia de calabanaia. Essa mulher já está sem os cabelos de cova súbia. Ela tem usado um lenço de queixa na manaia. E ela chorava e dizia, Deus, eu não quero morrer, porque eu tenho filhos, eu tenho marido, Deus, e eu quero receber a cura. E eu contemplava que Deus, xanabassúbia de calva labanaia, enviava um anjo até essa mulher de queixa na manaia. E esse anjo dizia, não temas, clame, e tu verás a vitória. E quando saía lágrima nos olhos daquela mulher, eu podia contemplar de queixa na manaia, que chegava uma bandeja com alimento para ela. E Deus dizia de queixa na manaia, que essa mulher está ouvindo o programa neste defaço de cova labanaia. E Deus manda te dizer, se tu colocares a tua fé em ação, dentro de 30 dias de cova súbia, tu verás de labanaia que Deus trocou o teu sangue e te deu a vitória. Aleluia. Glória a Deus, eu não sinto de cova labanaia. O tema dessa tarde é o seguinte, meu amado ouvinte: os dois maiores presentes que podemos receber do Pai e dar aos nossos filhos é raízes e asas. Nessa tarde nós vamos aprender o que é que Deus quer nos dar como Pai e o que Ele quer que nós dê para os nossos filhos carnais e os espirituais. E eu gostaria que você se ligasse no céu e recebesse de canto labanai aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Nós vamos meditar em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 10 ao 13, que diz assim: não somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até o presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos fadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. E quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo para o mundo, escória de todos. Versículo 7 do capítulo 5 de 1 Coríntios diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Nessa tarde, quando o Senhor me dava o tema que nós precisamos receber de Deus dois presentes, que é a raiz e as asas, nós vamos aprender em rápidas palavras e que o Espírito Santo de Deus esteja no seu coração completando essa palavra. O que é a raiz perante Deus? É conhecer Deus, é ter conexão com Deus. E como é que nós alcançamos ter uma raiz com Deus? É através da palavra, é através de canto labanaia, da renúncia, é através da oração, é através do perdão, é através do amor, é através de edificarmos o altar espiritual e alcançarmos a conexão com Deus. Nessa tarde, nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 4, do 10 aos 13, que ali, quando se falava de Deus na cidade do Coríntios, as pessoas riam, as pessoas muito não entendiam, pensavam que era loucura. Mas sabe por quê, meus amados? Porque era um velho fermento. Assim como está em 1 Coríntios 5, 7. Para conhecer Deus, ter raiz com Deus, tem que lançar o velho fermento fora.
A palavra de Deus diz que nós precisamos ser como Cristo, um cordeiro pascual. O que é ser um cordeiro pascual? Nós não podemos ter rancor dentro dos nossos corações. Nós não podemos ter inimizades. Nós temos sempre que pagar as que as pessoas fazem de ruim na nossa vida com o bem. Nós precisamos amar aqueles que nos têm como ruim, como pessoas que aos olhos dele não somos nada. Mas Deus diz nesse dia, não podemos ser escória, precisamos ser altar edificado por Deus. Nós sabemos que a escória, ela é um resto de metal que fica no fundo do recipiente. E a palavra de Deus diz que essa escória, ela significa o velho fermento. O velho fermento representa quando nós não permitimos Deus trabalhar na nossa vida, porque nós precisamos permitir Deus entrar no nosso coração. Nessa tarde Deus diz, para mim ser raiz na sua vida, eu preciso que você dobre os teus joelhos, que você me conheça através da palavra, porque a palavra de Deus diz que quando conhecemos Deus na palavra, Deus quebra a ansiedade do nosso coração. Aleluia. Porque a ansiedade nos leva a pensamentos contrários. A ansiedade nos leva a pensar em derrota. A ansiedade nos faz olhar para trás. Mas quando nós firmamos nossos olhos ao monte e começamos a fazer leitura da palavra com conexão de Deus, eu quero te dizer, meu amado ouvinte, as coisas começam a ser modificadas na sua vida e na sua mente. E a palavra de Deus diz que a raiz, ela precisa brotar de dentro para fora. Você vai à igreja, você aceita Jesus. Muitas vezes você batisma e ainda nem conhece Jesus. Aí você precisa ir para a presença de Deus, porque precisamos estar na casa de Deus, sempre em conexão com Deus, com o nosso pastor, com o corpo, com os irmãos da igreja. Mas precisamos também conquistar raízes de profundidade espiritual. Precisamos alcançar com Deus, colocar o nosso altar espiritual sobre os pés. Eu quero te dizer que quando nós adquirimos os dons do Espírito, o velho fermento, ele sai naturalmente da nossa vida. Talvez você tenha ido à igreja e tenha pensado assim, eu vou à igreja, eu assisto o culto, mas eu saio e eu sinto que meu coração não está cheio. Então, meu amado, peça a Deus nessa tarde que você não quer ser escória na presença de Deus, mas você quer ser coluna. Peça a Deus nessa tarde que Ele arranque o velho fermento do seu coração e que plante de cova suba de calabanaia o amor de Cristo, que é o Cordeiro Pascual, que é aquele que não tem tempo, nem momento, nem lugar para as coisas ruins. Renúncia. A raiz com Deus nós temos que renunciar. Nós sabemos que existem duas portas, a estreita e a larga. E a estreita é a única forma de nós irmos até a presença de Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós pensamos tentar dar um jeitinho para Deus, pensando que nós estamos ajudando Deus. Ninguém ajuda Deus, porque Deus, Ele não precisa de nós. É nós que precisamos do Senhor. Muitas vezes pensamos assim, mas eu sou pastor, eu sou pregador, eu sou cantora, eu sou regente do ciclo de oração, eu vou na igreja, eu sapateio, eu falo em línguas. De nada adianta isso se você não tiver raiz com Deus. De nada adianta isso se você não tiver comunhão com Deus. De nada adianta isso se você não abrir o seu coração para que através da palavra você venha ter a renúncia. E quando nós alcançamos a renúncia, a palavra de Deus diz que nós confrontamos o confronto do espírito e da carne. Porque a nossa carne terrena, ela quer o quê? Ela quer as coisas da terra. Eu não vou na igreja hoje não. Hoje tem novela e eu quero assistir a novela. Hoje eu não quero porque eu discuti de dia. Eu não estou legal. Eu quero te dizer, meu amado ouvinte, que precisamos a cada dia nos alimentar da palavra. E quando nós passamos um dia ruim, pensando que foi ruim, é a hora de irmos à casa de Deus e dizer glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que quando nós damos glória a Deus, aleluia, todo confronto que há do Espírito com a carne sobre nós,
Satanás tem que sair da carne. E Jesus entra e fala: calma, meu filho, calma, minha filha, eu vou te ajudar, eu vou resolver essa situação. E a palavra de Deus diz que quando dobramos os nossos joelhos, nós estamos alcançando mais um pilar de raiz na presença de Deus. E quando nós começamos a orar, até a conexão com Deus, nós paramos de questionar Deus. Quem somos nós, amado ouvinte, para questionar Deus? Muitas provações Deus permite na nossa vida, para Deus ver até onde nós o adoramos, até onde nós não vamos murmurar nem reclamar. Muitas vezes a sociedade olha para nós, estamos passando alguma dificuldade, seja ela familiar, afastado da igreja, dívida, não sei qual você está passando, e começa a te apontar o dedo, começa a falar assim: você não vai vencer. Como é que você vai vencer se você está cheio de problema? Mas a palavra de Deus diz que é nesse momento que Deus, Ele entra com a solução para a sua vida. É quando você busca a palavra, é quando você renuncia o teu eu e você busca em oração e diz: Deus, tira a minha ansiedade, tira os meus confrontos, tira os questionamentos, porque eu preciso conhecer o Senhor. E a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O programa Momento com Deus, nessa tarde, nós estamos aprendendo como chegar a Deus para ter salvação. Nós precisamos receber de Deus dois presentes: raízes e asas, asas do Espírito. E mais uma coisa que você aprende na raiz com Deus é o perdão. A palavra de Deus diz que o perdão nos gera muitas provações, porque quando alguém te faz mal e você perdoa, o inimigo tenta o quê? Lançar provações. Assim foi na vida de Jó. Quantas provações Jó passou? Jó perdeu todos os seus filhos. Jó perdeu tudo que ele tinha financeiro. Jó ficou enfermo. Todos olhavam para Jó como uma pessoa desprezível, como um velho fermento, como uma pessoa que Deus não considerava. Mas ele acreditava em Deus. E ele dizia: no momento certo, o meu Redentor se manifestará e Deus me dará a vitória. Eu quero te dizer que quando você perdoa, você entra na provação, mas em seguida vem o amor. A palavra de Deus diz que o amor, ele precisa ser o amor ágape. Nós precisamos ter o amor do Cordeiro Pascual. Aquele amor que quando alguém te alfinetar, você não vai se irritar. Você até vai rir, vai dizer assim: não olha o que ele está fazendo não, Jesus, eu perdoo. A palavra de Deus diz que quando nós perdoamos, nós aprendemos o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor do Cordeiro Pascual é o amor ágape, porque o amor ágape é o amor de Cristo, é onde nós renunciamos, é onde nós vencemos a ansiedade, é onde nós vencemos os confrontos, é onde vencemos os questionamentos, é onde vencemos a aprovação. E nesse momento você chega no amor. E quando você chega no amor de Cristo, que é o amor verdadeiro, que você não consegue ter sentimentos ruins no seu coração, você adquire a esperança. E quando você adquire a esperança, meu amado ouvinte, você começa a descansar em Deus. Você começa a se alimentar na palavra. Você começa a ter autoridade de Deus. Você começa a ser brasa de Deus. Você começa a ser boca de Deus. E você começa a sentir a presença de Deus sobre a sua vida. Aleluia! A palavra de Deus diz que a autoridade de Deus é a musculatura espiritual do servo de Deus, do adorador de Deus. Para nós alcançarmos os dons espirituais do Espírito, nós necessitamos entrar nas provações, entrar de queixa na manai, no joelho. Precisamos tirar tempo para Deus, para que Deus venha ter conexão conosco e falar conosco. No livro de Jó, capítulo 37, versículo 7, diz que muitas vezes Deus permite as provações na nossa vida, coloca as nossas mãos inativas, para que venhamos contemplar a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que quando nós vencemos,
que nós estamos com nossas raízes fincadas, que estamos estacados com Deus verdadeiramente, estamos em comunhão com a nossa igreja, estamos amando os nossos irmãos sem concorrência, porque eu quero te dizer, meu amado, que para Deus todos têm o mesmo valor. Deus tem um valor para queixa na bacalabasúbia, Deus tem um dequei de súbia. Para cada um de nós ele tem um dom a exercer, mas aquele que limpa a igreja, que é zelador da igreja, que é diácono da igreja, muitas vezes ele tem mais comunhão com Deus do que muitos que estão sentados no púlpitos e se acham melhores do que aqueles que têm trabalhado na casa de Deus com serviços simples. Eu quero te dizer nessa tarde, Jesus, ele é simples. Jesus nasceu numa manjedoura, porque Jesus quis mostrar para a humanidade que é através da simplicidade, da humildade, que nós alcançamos a conexão com Deus. E quando você está estacado com Deus, que as suas raízes conheceram Deus, Deus te dá asas do Espírito. Mas, irmã Silvia, o que significa asas do Espírito? São as asas a qual nós conseguimos flutuar para adorar a Deus. O adorador, ele é queixanabanaia, ele tem as asas do Espírito. Quando ele chega no culto, ele não quer saber se é festividade ou se é culto de doutrina. Ele sente Deus de qualquer forma, porque ele não vai à casa de Deus para reclamar, ele vai à casa de Deus para adorar. Quantos têm ido na casa de Deus e não tem a raiz com Deus, porque vai sem asas do Espírito? Vai na carne e fica lá reclamando, observando as roupas das pessoas que entram, que saem, passa o culto conversando e não consegue se conectar com Deus. Mas a palavra de Deus diz nessa tarde que quando nós alcançamos as asas do Espírito, nós somos verdadeiros adoradores. Nós somos aqueles a qual Deus escolheu para adoração. E quando você adquire as asas do Espírito, você consegue sentir uma plenitude na presença de Deus. Você pode ver qualquer situação difícil, qualquer adversidade, mas você está pronto para glorificar a Deus e dar glória a Deus, aleluia. Deus, nesse dia, Ele quer falar para você: não olhe para os seus problemas e veja que são maiores do que Deus, porque Deus quer tirar o velho fermento do nosso coração nesse dia. Deus quer nos deixar sem a nossa vontade própria e que nós venhamos sentirmos como Cordeiro Pascual, que nós venhamos sentir que recebemos de Deus dois maiores presentes, que foi a raiz, que é conhecer Deus, que é se batizar nas águas, que é buscar uma salvação. E quando nós buscamos a salvação, nós temos as asas do Espírito. Nós não conseguimos mais reclamar, nós não conseguimos mais sentir ódio, nós não conseguimos mais sentir sentimentos ruins. E aí Deus fala assim: agora você está preparado para educar os teus filhos e falar que eu salvo e de queixanabanaia, que eu opero milagres. Eu gostaria de estar meditando mais um versículo, nós estamos nos últimos minutos. Mateus capítulo 17, versículo 27 diz assim: mas para quem não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tire-o, e abrindo-lhe a boca acharás um estáter. Tome-o e o entregue-lhe por mim e por ti. Jesus, ele chega em Cafarnaum e ele estava ali numa situação que os discípulos, que Pedro chegou para Jesus e disse que estavam sendo cobrados os impostos. E o que eles iriam fazer se eles não tinham o denário, não tinham dracma? Como é que ia ser resolvido? E Jesus disse assim: vá com o anzol, lance o anzol, e o peixe que você pescar, você abre, e lá dentro vai ter um estáter. O que é um estáter? Um estáter significa 4 denários ou 4 dracmas. E se você meditar depois no texto, no Mateus capítulo 17, do versículo 24 ao 27, você vai reconhecer que era para ser pago 2 dracmas. Então, quando Jesus mandou que Pedro lançasse o anzol, ele lançou. Aleluia. E quando ele lançou o anzol, ele adquiriu a fé. Para você ter raiz com Deus, você precisa ter fé. A sua fé, ela tem que superar a ansiedade, os confrontos, questionamentos, as provações, e precisa gerar esperança, fé para alcançar a vitória.
E Pedro lançou o anzol. E o peixe veio. E dentro dele tinha um estáter. E esse estáter pagou os impostos, a qual o homem queria envergonhar a chamada de Jesus na terra. Eu quero te dizer que hoje nós não estamos em Cafarnaum, mas estamos buscando Deus para encontrar com Ele na Nova Canaã, Nova Jerusalém. Não se importe com a situação que você tem passado. Olhe para o alto, para Deus. E Deus vai te dar ainda hoje este anzol para você lançar sobre o rio das águas de Deus. E Ele vai te dar a vitória. Se você precisa de queixa na manai, Ele vai te dar em dobro. Mas é necessário que você tire toda a visão carnal, tudo que atrapalha a sua visão espiritual para conectar com Deus, de alcançar a vitória. Você precisa de visão espiritual nessa tarde e você vai alcançar a sua vitória. Medite depois em Mateus 17, do versículo 24 ao 27. Você que tem passado situações difíceis, não só financeira, mas em qualquer área da sua vida. E Deus vai te dar hoje, através do anzol, a solução que você precisa. Coloca a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Soberano Deus, Pai querido amado, nós queremos clamar nessa tarde, já agradecendo o Senhor, porque eu sinto a presença do Senhor de queixa na banaia nessa tarde. Que o Senhor venha tirar o velho fermento do nosso coração, esse velho fermento, Deus, que nos impede de ter conexão com o Senhor, porque nós precisamos, Deus, de constituir raízes com o Senhor, para que nós venhamos ter asas. Quando o Senhor diz em ter asas, Deus, não é sair voando de calabanaia não, Jesus, é porque aquele que tem asas reconhece que os fardos o Senhor já levou na cruz do Calvário. Visita cada ouvinte nessa tarde, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor proporcione a cada ouvinte aquilo que ele necessita, seja na área da vida dele que precisa, Pai, mas que o Senhor venha entrar com suprimento nesse dia. Deus, que essa semana venha ser uma semana de vitória, que nós venhamos sentir o teu bradar sobre os nossos corações, que todos nós venhamos ver o sobrenatural sobre a nossa vida. Deus, que nessa tarde o Senhor venha colocar a alegria do Espírito no coração de cada ouvinte. Que o Senhor venha queimar, aniquilar toda angústia, todo pensamento contrário em nome de Jesus. Que o Senhor venha quebrar as cadeias do inferno e que cada ouvinte venha receber a tua vitória, Pai querido. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Assim nós finalizamos a palavra de mais um programa Momento com Deus. Que Deus esteja na sua vida, meu amado ouvinte. Confia em Deus. Peça a Deus que você venha fincar a raiz de Deus no seu coração. Tira as coisas ruins da sua mente. E eu te digo uma coisa, vai dar tudo certo. Vai ser uma semana de vitória. Ore pela irmã Silvia, e se Deus assim permitir, estaremos aqui na próxima segunda-feira com mais um programa. E que Deus continue a falar nos nossos corações. Graça e paz, um abraço da irmã Silvia. Encha teu vaso de azeite, vem. Maravilhas Deus vai operar. Se o teu vaso está vazio, hoje ele vai transbordar. Faz o quebrado, o azeite não para não. O oleiro com suas mãos faz outro vaso com perfeição. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso ele vai usar. O inimigo não vai entender, a unção sobre a tua vida vai descer. Ele não vai suportar quando o oleiro começar a te usar. Ele não vai resistir quando o oleiro começar a agir. O oleiro é Jeová e muitos aqui ele vai batizar.
muitos aqui Ele vai batizar. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso Ele vai usar. Meu irmão, fique ligado, pois o mistério vai desenrolar. As algemas que te prendiam, o oleiro vai elas quebrar. Você é tocha viva de fogo e renovado hoje você será. É um som, é mistério, comece agora em línguas falar. É um som, é mistério, comece agora em línguas falar. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso Ele vai usar. Eu sou um vaso, você também é vaso, e quem prepara o vaso é o Senhor Jeová. Vaso quebrado, o oleiro vai consertar, e hoje com suas mãos este vaso Ele vai usar. E hoje com suas mãos este vaso Ele vai usar. E hoje com suas mãos este vaso Ele vai usar. Você acabou de ouvir programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina. Falar com Deus. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente de responsabilidade de seus apresentadores. Você vai ouvir agora programa Momento com Deus, com a missionária Silvia Regina, falando de Deus ao seu coração. Eu cumprimento todos nessa segunda-feira com a gloriosa paz do Senhor, nosso Jesus Cristo. Estou feliz, meu amado ouvinte, porque estamos em mais um programa Momento com Deus, e que Deus venha falar aos nossos corações. Como sempre, preparamos o programa com muito cuidado, com muita oração, para que o Senhor fale aos nossos corações. Mais uma segunda-feira, mais uma semana que se inicia. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que Deus irá cumprir aquilo que te prometeu. Vamos orar em nome de Jesus? Soberano Deus, Pai querido, Pai amado, Pai de amor, nesse momento, decanto labassubedekeixa nabanaia, nós clamamos neste decanto uridekeixa nabassúbia a cobertura preciosa do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, que o Senhor possa neste defaço decanto uridekeixa nabanaia abrir o céu em prol das nossas vidas, dekei subedemanto, que o Senhor venha falar aos nossos corações de uma maneira sobrenatural, que nós venhamos sentir a tua graça imerecedora, que nós venhamos sentir a tua misericórdia nessa tarde. Deus, eu apresento neste decova subedekeixa nabanaia a vida de cada ouvinte segundo a sua necessidade física, labá subedekei, segundo a sua decova necessidade emocional e espiritual. Deus, vai quebrando toda a cadeia do inferno nessa decanto labanaia, vai trabalhando nas mentes, nos corações, vai tirando toda a opressão decova subia, todo pensamento contrário, que o Senhor possa entrar